Boa tarde a todos. O meu nome é José Euripe Barbosa Ferreira. Eu estou aqui no meu espaço holístico onde eu trabalho. Está um pouco escuro, talvez o fundo, porque nós estamos com problema de iluminação. A luz vai, vem e assim fica a coisa. Mas está com uma luz resumida, mas acredito que está bem para vocês me verem e eu interagir com vocês. Pois bem, eu quero contar para você da minha história. Nasci no ano de 1960, no interior de Alegrete, localidade do Rincão da Estrela, localidade que também chamada de Barragem, porque existe lá o resto as ruínas de uma usina hidrelétrica que no tempo da ditadura militar foi interditada e nunca mais a concluíram, modos que até hoje existe lá os despojos desta obra que foi infelizmente não concluída por problemas políticos da época. Mas é outra história, tem que pesquisar, vocês aí que não conhecem. Esse é o meu lugar, meu torrão natal. Eu não nasci na cidade de Alegrete, nasci no Rincão da Estrela, lá na barragem. Mas, por bem, eu sou taurino e sou filho de Manuel Vargas Ferreira e Dona Enedina Barbosa Ferreira, ambos já saudosos. Meu pai era um trabalhador rural, não era sem terra, ele era um trabalhador rural. Meu pai trabalhava de aguador, de tratorista. Na cidade foi pedreiro, carpinteiro, construtor, enfim, né? E minha mãe uma cozinheira de campanha, como se dizia na época. Cozinhava para os peões das granjas, das fazendas onde meu pai se empregava. Ainda muito moço, não é? Meu pai e minha mãe trabalharam duro para muitas vezes sustentar, claro, né, os filhos, eu, o José Carlos, meu irmão mais velho, o José Mário, o meu irmão do meio, e na época eu, o Nenê, como era o meu apelido, o mais novo. Então, minha irmã veio 8 anos depois, mas já noutra fase da nossa vida. Meu pai, um homem simples, honesto, minha mãe também, nos ensinaram o bom da vida, que é respeitar, ter um bom caráter, não é? E saber ouvir e aprender. Mas como a maioria das pessoas daquela época, e hoje ainda existem muitas pessoas assim, e provavelmente para você que estiver me ouvindo, preste muita atenção. Às vezes nós somos envolvidos no nosso núcleo familiar, e não entendo isso como ofensa, tá? É uma orientação de quem já passou por isso. Muitas vezes nossos pais, nossas mães, por não terem estudado, literalmente assim, não terem estudado um pouco mais, não terem se esforçado um pouco mais, por vários motivos. Uns porque não quiseram, outros porque não tiveram oportunidade, outros por acomodação, enfim, contraíram matrimônio, se casaram e chegaram vocês, filhos e filhas, tá? O que eu quero dizer com isso? Que os pais acomodados e acostumados já a esta vida passam muitas vezes para vocês uma ideia de que o mundo é se contentar com o que se tem. E o que se tem muitas vezes é a pobreza. Eu sei, estou falando por mim, por experiência, não estou falando de ouvir. Estou falando por mim, que nasci num lar pobre, paupérrimo, né? Mas que graças a Deus tinha amor, tinha o aquecimento do ambiente familiar, mas faltava muita coisa. Eu ainda muito pequeno me lembro de minha mãe e meu pai muitas vezes dividindo a alimentação para poder deixar para os filhos se alimentarem. Meu pai saía caçar passarinho, pescar, e eu estou falando daquilo que eu vivi e não de ouvir falar. Muitas vezes meu pai caçava de arma, trazia 2, 3 pombas, às vezes um capincho, não é? Porque na época não existiam essas leis que proíbem hoje tudo, né? Trazia peixes, nós nos alimentávamos do que tinha, não é? Eu lembro que numa certa época meu pai passou grandes dificuldades. No ano de 1964, quando estourou a Revolução, esta Revolução que hoje não se fala muito, a Revolução de 64,
Mas na época, que sabia nós de revolução, nós crianças, mas eles, os adultos, nosso pai, nossa mãe, sofreram na carne. Porque meu pai foi. Desculpa, essa revolução atingiu o campo. Como eu disse, a, a barragem, outras empreendimentos lá no Itu, quem vai para São Borja, indo para Manuel Viana, tem uma outra barragem que ficou inacabada. Eram imensas obras que absorveriam a mão de obra, e se fosse feita essa hidrelétrica, a Alegrete jamais teria enchente, nunca mais teria. Mas enfim, né, continuando aqui, né, então essa revolução, ela atingiu a zona rural. E o que aconteceu? Meu pai foi liberado, despedido, né? Junto com outras centenas de peões de estância, aguadores de lavoura, peão de lavoura, máquinas de esquila com as comparsas, tudo pararam, né? Taipeiro, gente que trabalhava fazendo remonte nas taipas. Isso eu fiz, estou falando para vocês por conhecimento de quem fiz remonte de pá em lavoura de arroz, cortei, tem os dedos todo aleijados, machucados, assim, ó, por causa, olha aí, ó, essas marcas, assim, dá para ver, ó, olha aqui, ó, olha esse dedo, né? O estudo que eu tive depois não foi o suficiente para restaurar as marcas das foices de arroz, que se cortava as foices, assim, né? Com os maços se agarrava e passava a foice. E às vezes a gente, no frio, cortava os dedos que nem sentia. Isso eu trabalhei nisso. Eu estou falando de quem tem a carteira assinada, guardada até hoje. Mas enfim, continuando, o assunto é bastante grande para o que eu quero lhes falar. Lhes motivar para que vocês não fiquem nesse marasmo de que o pouco está bom. Isso não é ganância, e sim é querer, é resiliência. Para nossos pais, muitas vezes, a campanha onde eles vivem é o suficiente. Mas agora, para você que é um menino ou uma menina estudante, você acha que o que você tem já está bom? Para uma vida de 70, quem sabe 80 anos ou mais, você vai viver assim? Trabalhando de uma safra para outra? Não, se você for o dono da granja, da lavoura, se você for o dono da agropecuária, da fazenda, então tudo certo. Mas estuda um pouquinho, pelo menos, um técnico até chegar técnico de administração ou de agropecuária, para poder administrar daqui mais uns anos, quando você for assumir as rédeas do seu negócio, sabendo o que tem que ser feito. Não precisa nem fazer faculdade, faz um técnico em administração, um técnico em agropecuária ou administração agropecuária, que você vai saber lidar tanto com lavoura como com fazenda. Técnico agropecuário que você faz no IFE ali, tá? Na minha época não existia isso, tá? Não tinha celular, não tinha internet, não existia TV a cores, e até porque nós nem tínhamos televisão, não tinha como ter, né? A vila onde a gente veio morar em Alegrete, continuando lá da barragem, quando meu pai foi despedido, né? E a gente vai colocando outros assuntos, por isso que a gente faz essas tomadas e retomadas. Viemos morar na Vila Novo Lar, ali onde tem a escola polivalente, nos fundos da escola polivalente, ou no lado de lá do polivalente, desce reto, quase na beira da onde hoje é a faixa, a rodovia, porque na época não existia a rodovia ali. Ali meu pai comprou uma casinha ali, que na época a prefeitura ajudava a fazer, uma casa com 3 quartos, de madeira, de telha, piso de chão. Ali meu pai instalou-se ali com minha mãe e com nós 3 filhos, tá? Inicialmente ele tentou estabelecer um controle assim das finanças, que ele ainda tinha um pouco, montou uma lenheira, botou tipo de um armazenzinho, mas logo logo não deu, né? A lenheira até perdurou mais um tempo, depois eu tive que sair e arrumar emprego. E na época estavam construindo a termoelétrica e o engenho dos Bolsões, que fica ali na Avenida Pedreira, quem vai em direção à antiga Brigada Velha, na Vila Pedreira, onde hoje é a CAAL, ali para você entender, tá? Meu pai conseguiu emprego na termoelétrica na época. Agora vejam vocês, a pessoa ir de a pé, porque não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha cavalo, não tinha nada. Ele ia a pé pela Avenida Eurípides Brasil Milano, acho que é ali, né? Saía ali onde é
onde tem o BNH ali, e caminhava todo aquele trecho até a boca da ponte Borges de Medeiros lá a pé, ida e volta. E aí é onde hoje tem, do lado da Vila Inês, ali era um campo que se chamava o Atalho. Atalho porque era um potreiro, um campo onde assaltavam as pessoas. Tinha uma turma que assaltava as pessoas que trabalhavam em obra, trabalhavam em outros empregos lá no centro. O ônibus da empresa Voucher, ela ia só até onde é a loja Shein, dali não ia mais. Então as pessoas que tinham dinheiro vinham de ônibus até um certo pedaço, e quem não tinha, que era o caso do meu saudoso pai, na época ainda um homem novo, fazia tudo isso a pé, se aventurando, passando o trabalho. Então, por que eu estou lhe contando a minha história? Porque eu não quero ser exemplo para ninguém. Eu sou o que sou, mas eu sei o que é passar trabalho e também sei o que é sair desse marasmo da vida. Que quem se acostuma com o pouco se torna uma pessoa meio pouco ou uma pessoa pouco, né? Quem é mais ou menos, vive mais ou menos. Agora, onde é que eu quero chegar? Não é ofender ninguém, é você ter anseio de saber que o mundo é imenso, que os meios de você prosperar são enormes. Não se contente com pouco. O pouco nunca é bom, porque quem tem pouco não tem nada. E o mundo ele é muito amplo, muito grande e lhe oferece oportunidades imensas. Eu posso lhes dizer o seguinte: eu não estou mal, porque eu fui buscar no fundo de mim aquelas forças e estudei muito. Até agora há pouco tempo, eu estou com 65 anos e recentemente terminei uma faculdade de radiologia, de radiestesia terapêutica, reconhecida pelo MEC, tá? Aonde estudo e estudei e hoje sou professor também dessas terapias que estudei, uma faculdade de 2 anos, né? A última que eu fiz, agora acho que eu não vou mais estudar, chega, tá? Mas fomos morar, depois de muito tempo, meu pai sofrendo com os outros amigos, que não era só ele, todas as outras pessoas que vinham, porque o canteiro de obra da termoelétrica era imenso, e então eles iam a pé, os coitados. Mas na época eu não tinha esse pensamento, porque eu era criança, né? Para mim, meu pai tinha ido trabalhar. Então, passou um tempo, as obras terminaram, aqueles trabalhadores dispensáveis, os operários, foram dispensados. E só ficou realmente funcionários. Vejam bem, existe uma diferença de operário para funcionário, né? Então, os funcionários que iam trabalhar operando aquele gigante ali, foram todos admitidos. E os operários, os obreiros, tchau para eles, né? Então passou a cidade de Alegrete a ter um cinturão de miséria e de pessoas que não conseguiam um trabalho. As construções civis absorveram todos aqueles rurais que vieram para a cidade e muitos se batiam, e muitos viraram até marginais, assaltando, muitos foram mortos. Essa é a história de quem viveu a Revolução de 1964 na pele, ainda criança, mais criança, que eu bem me lembro do que acontecia, né? Então, as pessoas foram vítimas do sistema de governo na época que massacrou eles, desempregou lá no campo, e eles vieram para a cidade, mas não sabiam viver na cidade. Gente do campo, que nasceu e viveu no campo, custa muito e sofre muito para viver na cidade. É muito difícil para uma pessoa do campo viver na cidade. Então fomos trabalhar. O meu pai, depois de muita luta, de muita busca, muita procura, conseguiu um emprego lá no extremo norte do estado, do Rio Grande, da cidade, do outro lado da faixa ali, do outro lado do arroio, do rio, do outro lado do rio, né? Do rio Ibirapuitã, na região do Caiboaté, na Granja Nossa Senhora das Graças, aonde ali meu pai foi trabalhar de aguador e cuidar o motor que puxava água. Os motores que puxavam água, eles eram estacionário, então puxavam água, né, funcionavam com óleo diesel,
E ali ficava durante toda a plantação do arroz até o arroz ficar pronto para ser colhido. A pessoa tinha que morar no lado do motor para cuidar do funcionamento dele e não permitir que alguém que andasse por aí pelos matos ou pelos campos fizesse alguma sacanagem. Ali a gente morou bastante tempo, meu pai se reergueu, se reequilibrou, né? Conseguiu construir uma casa melhor, tanto que se nos mudamos dali, da onde a gente morava, para onde tem a rua do Arco ali, do Trevo, ali meu pai fez uma casa maravilhosa na época, e depois mudamos para Vila Nova, tá? Depois de muito tempo, mas meu pai sempre trabalhando lá na campanha e nós morando lá por um tempo. Ali começamos a estudar e quero dizer para vocês que as dificuldades, apesar de tudo, elas ainda eram grandes. A Granja Nossa Senhora das Graças fica na localidade das Sete Cachoeiras. Eu não sei, nunca medi assim, e hoje teria até como medir, mas é de 4 quilômetros para 5 que a gente fazia a pé. Quem estudava de manhã, que era o meu caso, levantava às 5:30 da manhã, tomava café e pegava os livros, os cadernos, colocava numa bolsinha, daquelas de plástico, da época de açúcar cristal, e vinha embora para a cidade estudar. Eu estudei na escola, na frente do IRMA, a escola Oswaldo Dornelles. Até aí tudo bem, mas para mim chegar nessa escola, eu tinha várias dificuldades. Existiam três, e existe até hoje, né? Três várzeas onde nós passávamos, que tinha cobra venenosa, tinha tudo que era bicho, né? E gado brabo, que a gente tinha que vinha por cima da taipa da lavoura, que era a taipa onde tinha o valo, que o motor puxava a água lá do rio e a água era distribuída através de um valetão, como até hoje é em lugares onde não se faz o plantio direto. Na época era irrigado através daquele valetão, aquele dos dois lados, uma taipa onde a água corria dentro e ali era distribuída na lavoura para molhar literalmente os pés de arroz, irrigar, né? Mas enfim, nós passamos muito tempo, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, estudando assim. Quando foi para a quinta série, mas deixa eu só contar o nosso caminho. A gente vinha pelo meio daqueles campos ali, tinha o trecho certo, passava nas três várzeas até chegar próximo ao Passo do Valêncio. Ali tinha o seu Ramão Gidial, que era o boteiro que nós chamávamos, era o que nos passava para o outro lado do rio, com um risco enorme, muitas vezes de virar o barco, da gente morrer afogado. Então, logo, logo, ainda muito criança, aprendemos a nadar. E assim nós começamos nossos primeiros anos estudando. Costeávamos mais ou menos nesses 4, 5 quilômetros que a gente fazia, tinha no mínimo 1 quilômetro de mato, onde tinha muitas vezes gente que assaltava, gente que fazia horrores ali, né? Era uma estrada margeando a lavoura, e até hoje existe, né, que vinha sair. Era o único acesso mais curto que vinha lá do Rincão de São Miguel, por dentro ali, por dentro do Caiboté. Você não tinha que fazer a volta lá na Avenida Jararaca, que é longe pra caramba. É depois da termoelétrica, né? Então nós morávamos naquela bolsa ali do rio, perto, que o rio faz tipo de uma bolsa assim. Então nós morávamos no fundo ali. E era essa distância, bem mais perto. A gente vinha com tranquilidade, porque criança, a gente era preparado, né, para isso, tinha medo, mas controlava, vinha, encontrava muitas pessoas boas, pessoas ruins, mas graças a Deus, Deus nos protegeu, nosso anjo da guarda sempre esteve conosco, nos protegendo e nos guardando. E assim a gente cresceu e lá pela quinta série viemos embora para a cidade porque o meu irmão já tinha que ir para o exército mais velho, e aí desencadeamos. Graças a Deus, meu pai ainda ficou trabalhando lá, muitos anos. Meu pai trabalhou mais ou menos uns 10 anos mais. Meu pai ficou trabalhando 15, não sei, trabalhando lá nesta granja. Nós fomos dali para lá, de um lugar para outro, e viemos embora, adultos. Em 79, eu servi o exército, já estava fazendo a oitava série. Aí, em seguida, eu, ainda no exército, prestei concurso para a Brigada Militar, para o Estado, né? Um emprego estadual, que era o que eu queria, né? Eu já tinha uma visão, já tinha várias orientações de pessoas que me orientaram que eu deveria fazer um concurso, que eu deveria passar. E assim eu fiz para a rede ferroviária, fiz para a Brigada Militar e fiz também para agente penitenciário. Passei na brigada, saí, fui para a brigada, onde construí a minha carreira de soldado a oficial. Então, entrei soldado na brigada, depois, em 85,
já casado, né? Me casei em 1981 com 21 anos, com uma colega de escola, do Oswaldo Aranha, que estudei ali, primeiro e segundo grau. Sexta, sétima e oitava, primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau fiz ali. Estudei 6 anos do Oswaldo Aranha e nunca rodei em escola. Sempre estudei muito, passava no terceiro bimestre, porque ainda lá na campanha, quando eu estava na terceira ou quarta série, eu tive orientação de um senhor que era pai de uma madrinha minha. Ele é pai de vários médicos daí da cidade. E esse senhor me disse para mim: tudo que eu estou dizendo para vocês, não se contentem com pouco. O que serve muitas vezes para o pai de vocês e para a mãe de vocês, não serve para vocês. Vocês merecem muito mais. Então, eu vou repetir: não é uma ofensa, é uma orientação. Prestem bem atenção em mim. O que serve hoje para o pai e a mãe de vocês não serve para vocês. Vocês merecem muito mais. Para que eles tenham honra e que eles possam ter a glória e a felicidade de dizer que vocês conseguiram muito mais na vida do que eles. Tá? Ser pobre não é defeito, ser pobre não é obstáculo. Aqui, ó, tá a chave de tudo. O rico manda os filhos para o exterior ou para outro estado para que ele possa estudar, porque ele tem dinheiro. O pobre, as fontes de consultas e as bibliotecas, elas te dão tudo o que não tem aqui para te estudar. E hoje o governo tem planos formidáveis que você sai da primeira série do primário até o doutorado sem pagar nada. Na minha época não tinha. Eu fiz a minha primeira faculdade, eu já era casado, pai de filho. Fiz bacharelado em teologia. Depois fiz administração. Depois, mais adiante, fiz uma graduação em ciência da religião. Recentemente, como eu falei para vocês, eu fiz mais uma graduação em radiestesia terapêutica. Então, com 4 faculdades. E fiz um mestrado em terapia integrativa. Sou mestre em terapia integrativa. E na minha carreira, em 1988, eu fui sargento. Competi com o Brasil inteiro e passei em segundo no estado do Rio Grande do Sul. Fui sargento com muita honra e tive a graça e a honra depois de ir para a academia de oficiais, onde eu fiz as minhas provas. Nunca ninguém me deu nada, a não ser conselho e apoio, e Deus acima de tudo. Não estou falando de religião, tá, gente? Eu sou teólogo formado, mas eu não estou falando de religião, estou falando de Deus, esse ente que está sempre junto conosco, seja o nome que se der para ele, ele vai ser sempre Deus. E eu creio muito em Deus. E todas as vezes que eu chamei, que eu precisei, ele me atendeu. E eu deixo esse meu recado para vocês. Eu entrei numa profissão soldado, que é o mínimo que se pode ser numa carreira militar, e cheguei a oficial. Tenho muito orgulho dos meus filhos, tá? Eu tenho um filho que ele também foi militar, depois saiu, ele foi cozinheiro profissional e hoje ele tem um pub lá na cidade de Caxias, tá? Tem um filho de criação que é um cirurgião dentista, também estudou já nos moldes atuais, aonde ele estudou, fez o ProUni, fez esses projetos aí e conseguiu estudar, se formou na Unifra em Santa Maria, que já é filho da minha segunda esposa. Ele é um cirurgião dentista. Mas o irmão desse meu filho biológico, que foi cozinheiro e tem um pub, ela é professora. Eu tenho muito orgulho dela ser professora, ela é cantora. Tanto ele, o meu filho, como a minha filha, eles são entendidos nas partituras musicais. Tocam pandeiro, ela toca flauta, toca violão. Eu também toco violão, até tinha me esquecido. E sou escritor, escrevi um livro, escrevi vários e-books. Eu tenho e-book que eu vendo através da internet. O livro eu publiquei em 2018. É um livro de contos e causos. E, enfim, eu tenho a certeza
que esta professora que eu falo, a minha filha, vocês conhecem ela. Eu tenho certeza que vocês conhecem. Quero deixar para vocês um grande abraço, que vocês não levem a mal se disse alguma coisa nesse meu vídeo que possa ter, de repente, ofendido vocês ou que vocês não gostaram, mas essa mensagem é do fundo do meu coração. Eu tenho certeza que estou iluminado pelo meu anjo da guarda e por Deus acima de tudo para lhes orientar. Não se contentem com pouco, porque o mundo pode lhe dar muito mais. Vocês não precisam de drogas para isso, vocês não precisam de patrocínio de traficante, vocês não precisam de traficante, de patrocínio de bandido. Deus lhe dará tudo, porque Ele é muito grande. Tá? Deus lhe dará isso. Não caiam no caminho errado. Andem pelo caminho do bem e aproveitem as oportunidades que muitas vezes elas estão bem pertinho de vocês. É só deixar a preguiça de lado, estudar e aproveitar os planos de governo, que eles são muito bons para quem quer estudar. Eu não tinha esses planos na minha época, mas graças a Deus venci sem eles. Desejo tudo de bom para vocês e sucesso. Um beijo no coração de cada um de vocês, deste veterano que tem muita história, mas graças a Deus todas elas muito boa e uma história de vitória, uma história de lutas vencidas e sucesso. Deus abençoe a cada um de nós. A professora, minha filha, eu sei que vocês conhecem.